Olá, gente, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, o nosso pessoal presencial aqui com a gente, pessoal do ensino à distância também, em qualquer rincão desse nosso país. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Direito Penal. Eu sou o professor Evilásio, ministrando a disciplina de Direito Penal, e já iniciando nossa atividade, eu pretendo passar a vocês uma apresentação inicial sobre o professor da matéria, sobre a nossa metodologia, sobre o modo como a gente vai desenvolver a disciplina de Direito Penal e, principalmente, a nossa experiência em termos de concurso para a Escola de Formação Complementar do Exército. Tá? Eu conversava com um colega aqui do presencial que, inicialmente, quando eu me submeti a esses concursos da vida, confesso-lhes que eu nunca fui muito fã da questão do ensino à distância, das teleaulas, né, da videoaula assim chamada. Eu sempre tinha uma sensação meio que eu perdia tempo. Pô, será que eu estou perdendo tempo? E aí, de repente, quando o professor começava a conversar, ele começava a fazer a apresentação inicial, eu ficava naquela, poxa, estou perdendo tempo. Mas a gente, pela experiência que a gente adquire, a gente passa a perceber a importância de fato dessa apresentação inicial. Então, como este é o primeiro encontro da disciplina de Direito Penal, peço permissão a vocês, a colegas, e assim eu fico muito feliz em poder chamar de colegas, porque estamos no mesmo barco, sim. Tá? Vejam-me como parceiro, como quem está aqui com muito sangue no olho, com muita fibra, com muita vontade de fazê-los também chegar a atingir o objetivo de vocês, que também é o nosso objetivo. Então, por vezes, eu vou passar a me expressar também como colegas. Tudo bem? Perfeito. Então, como eu dizia agora há pouco, essa apresentação inicial é fundamental em nosso primeiro encontro aqui da disciplina. Falando um pouco aqui do professor, gente. Então, como eu disse, meu nome é Evilásio Moura, se quiserem me chamar pelo primeiro nome também não tem problema. Tenho experiência de vida militar, como todos os professores aqui do curso Cidade têm essa experiência na vida militar. Fui sargento do Exército da turma de 1995, da Arma de Infantaria. Então, os colegas sargentos que, porventura, e eu sei que estão também assistindo nossa aula, recebam meu especial cumprimento e minhas especiais saudações em relação a vocês, porque a gente sabe que não é fácil. Então, durante 9 anos, fui sargento do Exército, o tempo que eu me bacharelei em Direito, e tive a fortuna, tive a bênção de, assim que colei grau em Direito, lembro que colei grau no dia 6 de setembro, do outro final de semana foi o concurso do EDESA-EX, QCO, e tive a felicidade de passar na primeira tentativa. E eu vou lhes explicar o porquê disso aí, a facilidade, a bem-aventurança que são nossos concursos militares. Então, tive a felicidade de ficar também cerca de 10 anos como QCO da atividade da especialidade de Direito, servi em algumas guarnições, atualmente estava servindo no QG do Exército aqui em Brasília, e resolvi estudar, resolvi remar mais um pouquinho e prestei um outro concurso, me submeti a um concurso para delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, e com a bênção de Deus, hoje eu, com muita alegria, com muito orgulho também, passo a integrar a equipe da Polícia Civil do Distrito Federal, lotado aqui em Brasília, Distrito Federal. Turma, é necessário, nessa primeira aula, cumprimentar a todos vocês por ter escolhido um concurso militar. Os colegas que estão aqui no presencial já têm uma vivência de vida militar, e eu não sei se, de repente, vocês aí no EAD, nós aqui em casa, aqui no presencial, já paramos para pensar, mas o melhor concurso, o melhor tipo de certame para ser aprovado em nosso país são os concursos militares. Não sei se alguém já chegou a ter essa percepção, se alguém chegou a fazer essa reflexão. E eu posso enumerar uma série de fatores que contribuem para o concurso militar ser o melhor. Primeiro, planejamento prévio. Só os concursos militares permitem, possibilitam que você faça um planejamento prévio de seu estudo. Como assim, professor? Por que planejamento prévio? Os outros não dão? Não, não dão. Concurso militar todo ano tem. Só os concursos militares no Brasil tem essa frequência. Ah, professor, mas eu sonho em ser juiz, eu sonho em ser do MP, eu sonho em ser técnico judiciário, analista judiciário, N carreiras. Mas elas não têm essa previedade, essas carreiras não têm essa
essa previsibilidade que os concursos militares têm. Então, os concursos militares, graças ao esforço do Exército Brasileiro, das Forças Armadas de um modo geral, todo ano tem esse concurso militar. Então, o aluno, o candidato que sonha, que almeja a carreira militar, ele consegue se planejar, ele consegue se programar com antecedência que só os concursos militares têm. Então, nós estamos aqui falando nessa tarde de hoje, no mês de fevereiro, nós sabemos que em setembro, estou errado? Em setembro agora de 2017, com a graça do bom Deus, novamente temos o concurso da Escola de Formação Complementar. Muda a bibliografia? Muda o conteúdo programático? Não muda. Entendeu? Nós que já temos a experiência de vida castrense, de carreira militar, a gente sabe. Então, as Forças Armadas, elas trabalham muito na linha de previsibilidade. Não tem situação absurda, teratológica, não tem nada nesse sentido. Então, os concursos militares, os militares, pela formação cultural, de um modo geral, trabalham numa linha metódica muito séria, muito respaldada. Então, no Brasil, não existe concurso que vá fazer você se planejar, possibilitar o seu estudo com um ano, praticamente. Então, se você acaba de prestar o concurso no ano, foi mal, ou você conhece alguém que prestou, poxa, o ano que vem tem. Então, você faz a tua programação, faz o teu planejamento, e a possibilidade do teu sucesso fica exponencialmente projetada. Então, só o concurso militar tem. Então, vamos lá. Previsibilidade, você consegue fazer o planejamento, porque todo ano tem um concurso militar. Você já sabe com antecedência de um ano quais são as disciplinas, qual é o conteúdo programático. Bibliografia, não sei se os senhores conhecem, tem algum concurso que solta bibliografia? Não tem. Conta ali 1 ou 2 ou 3. E os concursos militares, o nosso querido QCO, solta a bibliografia. Então está muito fácil, está muito dado. Então o planejamento torna-se muito facilitado. Então, endossando e arrematando tudo aquilo que eu falei, turma, quero lhes parabenizar pela escolha, pela decisão em seu consciente de optar pela carreira militar, em especial o nosso quadro complementar de oficiais, e não só ter tomado a decisão mental, mas principalmente a atitude. Fé sem obras é fé morta, então principalmente a atitude de estar numa sábado à tarde aqui com a gente, período de carnaval, uma série de atividades, uma série de tentações, a gente está aqui sentando firme e forte aqui na bancada de estudos, vocês aí no EAD, o pessoal aqui no presencial. Então, fé sem obras é fé morta. Então, não bastou a decisão mental de prestar o concurso, submeter o concurso do nosso QCO. Vale também, é necessário também a atitude física, a manifestação da decisão que você tomou lá atrás. Então, quero lhes parabenizar por essa coragem, por essa decisão inteligente. Tudo bem? Outra vantagem do concurso militar também, gente, questão da concorrência. O amigo, o aluno deve estar se perguntando, poxa, professor, algo que me desestimula, eu conheço gente, o ano passado foram 15 vagas, estou errado? A maior vaga, né? A maior quantidade de vagas é para nós de direito, bacana. Então, o aluno pode se perguntar, o candidato que não tem ali uma intimidade ainda com o concurso do QCO pode se perguntar, caramba, 15 vagas para o Brasil todo, para um concurso nacional é muito pouco. Não é pouco. Se nós pegarmos a concorrência, técnico judiciário, analista judiciário, quaisquer concursos que já requer uma habilitação em direito, num curso superior de modo geral, a gente vai ver que a concorrência também está bem lá em cima. Permitam-me, corrijam-me se eu estiver equivocado, o concurso passado eu acho que deu 260, 270, não é? Gente, é uma quantidade razoável, não é do bicho do outro mundo, não. E aí, meu amigo, eu lhes passo a passar uma outra notícia muito boa em relação a esse concurso. Os estudantes, os profissionais, aqueles que se dedicam ao concurso público na área de direito, nem sempre conseguem canalizar o seu esforço para o concurso militar. Por que é que eu estou querendo dizer isso aí? A oferta na área de direito é enorme. Juiz, Ministério Público, AGU, procuradorias diversas, analistas, os tribunais de um modo geral. E aí esses concursos eles têm um esqueleto, eles têm uma espinha dorsal que é muito própria. Então, via de regra, o concurseiro,
Aquele estudante profissional, né, o profissional dos concursos públicos, ele está se dedicando para aquela espinha dorsal, que via de regra é o quê? Direito. Ele vai querer parar para estudar história, geografia? Não vão. Essa turma não vai, essa turma não faz isso. Muito raramente alguém para, a não ser que a pessoa realmente tenha feito a decisão mental, tenha estabelecido o projeto para si de perseverar nessa vida de carreira militar, mas, via de regra, o estudante profissional de direito, ele não se dedica, ele não para. Ah, eu estou estudando para magistratura, estou estudando para a AGU, vou fazer o concurso do QCO. Caramba, história e geografia, ele acha que está retrocedendo. Ou então, muitas vezes, ele faz o concurso, mas sequer pega na parte de conhecimentos gerais. Então, o que acontece? O cara pode ir super bem na área de direito, quando chegou na área específica, na área de conhecimentos gerais, via de regra, ele não consegue ter êxito, porque não conseguiu ter atenção, esse foco na parte de conhecimentos gerais. Então, nós que decidimos, nós que já elegemos o concurso do QCO para nossas vidas, nossa meta inicial, sem dúvida a gente já sai com muita vantagem em relação aos concurseiros de um modo geral. Tá? Eles não querem se dedicar, eles não permitem. Gente, quem são os potenciais concorrentes, os mais eleitos, aqueles que estão mais vocacionados a passarem no concurso específico do nosso quadro complementar de oficiais? Quem que vocês imaginam que é o potencial candidato à aprovação? Vou cantar aqui a pedra. Pessoa que já é militar, porque ela sabe como é que funciona, sabe como é a batida, e já elegeu esse concurso para si. E os agregados, de um modo geral, do militar. A esposa, o irmão, a prima, não é isso? Pode ver, esses são os potenciais candidatos. Esses são a turma que está na crista da onda. É o pessoal que realmente já está ali no favoritismo. Então, a gente está aqui hoje, já somos favoritos, né? Quem comprou o curso, quem está adquirindo, quem está aqui no presencial. E agora é nossa parte de fazer acontecer e transformar essa suposta, essa teórica predileção, esse teórico favoritismo em resultado objetivo do nosso sucesso. Tudo bem, gente? Posso avançar? Pessoal do presencial, alguma dúvida? Outro ponto importante que eu não posso aqui começar nossa disciplina sem falar especificamente desse ponto. Por que o curso Cidade, gente? Eu não fui pago para falar isso aí, mas a verdade tem que ser dita. Quando nós elegemos, eu acredito que os senhores que estão aqui no presencial, pessoal também do ensino à distância, quando elegeu o curso Cidade para tomar e para servir de carro-chefe para o nosso estudo, deve ter pensado o quê? Caramba, eu preciso de um curso específico no concurso que eu quero prestar. Existem zilhões e zilhões de cursos aí, os mais diversos possíveis. E todos aqui já sabem quais são. Cursos muito bons, cursos de renome, mas não são cursos vocacionados especificamente para o nosso concurso da Escola de Formação Complementar. Concordam? Então, a gente vai, por exemplo, assistir uma aula de hoje, bacana, essa aula aqui eu consigo baixar em qualquer material, eu consigo pegar de qualquer aula, de colega, mas não é um material que está pronto para o concurso. Não é isso? Você vai ter os cursos preparatórios de um modo geral, fazem um esboço geral, fazem um esqueleto geral das disciplinas que vão ministrar, e aí o aluno tem que ficar ali tentando garimpar. Então, muitas vezes você perde esforço, você despende uma energia desnecessária, e a gente que estuda para concurso sabe que a gente tem que aprender a canalizar nossa energia, nosso esforço, nossa capacidade de conhecimento. Então, o aluno que não pega um material específico para determinado concurso, ele fica meio ali, poxa, será que está batendo com o programa? Será que esse professor tem a expertise necessária do programa do concurso que eu quero atingir? A qualidade eu não duvido, os professores ali fantásticos, de cursinhos maravilhosos, que são verdadeiros referenciais para nós. Mas daí até a vocação, daí até o conhecimento específico, a expertise para o nosso curso, é algo diferente, é algo que eu tenho certeza que vocês, quando optaram por conhecer o curso Cidade, quando optaram por fazer o EAD, por optarem em estar no presencial, certamente avaliaram. Boa tarde, gente, sejam bem-vindos. Certamente valoraram, optaram, e isso aí foi uma razão de decidir incrível, e que, mais uma vez, eu parabenizo-lhes
pela escolha do material. O Cidade é um curso que já está com 37 anos no mercado, é um curso que não se aventura em concursos de diversas frentes. Vai abrir um tribunal, vai abrir uma polícia militar, e o curso ele não se presta esse papel. O curso não está ali para arrecadar. Claro, precisa da sobrevivência, mas o curso ele é vocacionado. O DNA do nosso curso é vocacionado para as carreiras militares. Tudo bem? Os senhores, as senhoras, o pessoal do ensino à distância já deve ter constatado, se não perceberam isso, vão perceber. Os nossos professores do curso voltado para a Escola de Formação Complementar do Exército são militares, estão militares, já passaram por toda aquela sabatina, por toda aquela exigência de um concurso militar, de um curso de formação militar. Então é um pessoal que já está então, com as mãos, com a mente calijada para isso aí. Então é um pessoal que tem experiência, tem a teoria, tem a bagagem teórica, mas também e principalmente tem a vivência prática. E isso, sem dúvida, é um diferencial. E isso, sem dúvida, quem opta, quem se dedica, quem escolheu pegar o material, quem optou por estar aqui no presencial agora conosco, sem dúvida está saindo muito à frente. Tudo bem? E aí nós vamos transformar essa vantagem teórica, essa preferência na nossa fila para aprovação no concurso público, em parte prática, vamos praticar isso aí, vamos transformar em resultado que é sonhada, que é pretensa e a chegada à aprovação no nosso certame. Tudo bem? O pessoal do presencial que está chegando agora, talvez o amigo do EAD que também esteja chegando agora, eu vou reiterar um pouquinho a informação, sou o professor Evilásio, tá? A gente está iniciando essa caminhada em Direito Penal. Direito Penal é muito como Brasília, quem gosta ama, quem não gosta odeia, não é isso? Nós vamos amar, eu amo Brasília, amo Direito Penal, então nosso objetivo vai ser esse, gente. Tudo bem? Então, vou voltando aqui um pouco a fita, tá? Então, turma, fui sargento do Exército, fui QCO da área de Direito durante 9 a 10 anos, hoje ingresso à Polícia Civil do Distrito Federal, delegado de polícia, e a gente tem experiência, a gente tem brilho no olho, a gente tem vontade de estudar, vontade de contribuir para o sucesso de cada um dos senhores e das senhoras aqui. E a gente vai conseguir isso aí, não tenham dúvidas, tá bem? Disse agora há pouco da grande vantajosidade em prestar um concurso militar, que é a necessidade, que é a possibilidade de um planejamento prévio. A gente tem ali um tempo enorme para planejar, montar um horário de estudos. Então isso aí só os concursos militares no nosso país faz, mas ninguém. Tá certo? Então vamos seguir aqui o nosso bonde para a gente não perder aqui a linha de raciocínio. Tudo bem? Então falei um pouquinho do curso Cidade, as vantagens de prestar um curso específico aqui com o curso Cidade. Também falei a vantagem, a grande decisão de sabedoria, de discernimento que vocês tiveram pela carreira militar. É o concurso melhor de se passar no nosso país, porque só ele tem anuidade, só ele tem todo ano, só ele tem aquele planejamento que possibilita fazer um planejamento a médio e longo prazo. Eu sonho em ser magistrado, eu sonho em ser do MP, eu sonho em ser advogado da União. Muito bacana, muito bonito, mas você não sabe quando é o concurso, não sabe qual é a banca, não sabe quais as disciplinas, não sabe se vão cobrar 3 anos de OAB, 2, 4. Não é isso, gente? Então, o nosso concurso aqui, bacana, nos possibilita isso. Então, os militares, de um modo geral, eles têm essa cultura enraizada e isso nos favorece muito, turma. Tá bem? Então, já entrando agora especificamente no nosso conteúdo, gente, me planejei aqui falar entre 20 a 30 minutos a respeito da nossa apresentação. Permitam-me falar um pouquinho mais sobre o nosso concurso do QCO. Alguém aqui do presencial já conseguiu verificar os dados estatísticos da quantidade de questões, do conteúdo das questões que mais caem em nosso concurso, na área de direito penal? Não, né? Beleza, então primeiro dado, gente. A gente sabe que a gente tem no direito penal praticamente um tripé a ser estudado, a parte geral, a parte especial e a legislação penal extravagante. Tá bem? Nossa experiência, os últimos 5 anos, 60, 70, no mínimo, % dedicada à parte de teoria geral, da parte geral do nosso Código Penal. Teoria do crime, a parte de aplicação da lei penal,
a parte de prescrição, causa extintiva de punibilidade. Então, primeira dica do professor, gente, tá bom? Muita atenção na parte geral do nosso Código Penal. Não negligenciem. Falava com um colega aqui também do presencial, eu, enquanto estudante, nunca negligenciei, sempre procurei, sempre privilegiei o aprendizado, o estudo do Código Penal, a lei seca. A gente pensa, puxa, já sou formado, já tenho, eu vou estudar a lei seca? Estudemos, cai muito. É a principal fonte do direito, não é isso? O Brasil é civilal, é o código, é a lei escrita, é a lei posta, é a lei positivada. Então eu sempre, tá? E aí eu quero recomendar a vocês, e aí cada um aqui tem a maturidade, tem envergadura emocional para filtrar ou não, e cada um também tem a maneira que melhor se amolda ao estudo. Eu sempre estudei, especificamente quando eu prestei o concurso do QCO, preocupação uma, ia na lei seca, ia na doutrina. Naquela época, 10 anos atrás, o estudo da jurisprudência não era tão cobrado, então não vou dizer que à época eu estudava jurisprudência de maneira tão forte, mas hoje em dia, lei seca, doutrina, o entendimento ali da jurisprudência. Gente, jurisprudência de quem? Tribunal de Justiça do Distrito Federal? Roraima? TRT? STF e STJ. Beleza? E aí veio uma novidade boa. Quem olhou o programa, o edital do ano passado, que tem que estar aqui na massa, é o nosso referencial, vão cair todas as súmulas do STF? Quais são as súmulas? Vinculantes. O edital já está dizendo quais são as súmulas, só as vinculantes. Pouquíssimas, é fácil, é uma matéria importante. Se a gente pegar lá, não está pedindo jurisprudência dos tribunais superiores, só fala súmula vinculante do STF, não fala nem STJ. Beleza? Hoje em dia, voltando, fazendo um pouco de parametrização com os concursos que a gente se depara, qualquer concurso que você tem hoje em dia, a famigerada CESP aqui de Brasília, o pessoal aqui de Brasília conhece bem, talvez um amigo no EAD, possivelmente já tenha se deparado com o CESP começou a inventar o quê? Informativos do STF, do STJ, todo mundo louco. Não é isso? Baixar plug do sistema push do STF, do STJ, aí sai aquele corpo com a letrinha miúda, uma fundamentação tremenda, vai daqui, vai dacular, para você tentando pegar ali 1% do que é colocado no informativo de importante. Nosso concurso não tem isso, graças ao bom Deus. Tá bem? Então nós vamos estudar jurisprudência? Vamos, é importante? É bacana, legal, é sempre legal conhecer-vos. Não estou querendo, não estou orientando aqui que negligencie o estudo da jurisprudência. Mas não é o carro-chefe do nosso concurso. Se os amigos pegarem, eu sei que vão pegar o edital do ano passado, que é o nosso norte, a nossa referência, vão ver lá, súmulas vinculantes do STF. Não fala nem súmulas do STF. Né? Só falam as súmulas vinculantes. Então, uma dica importante, tá, gente? Questão de doutrina, como eu falava agora há pouco também. Doutrina de quem? Nós temos doutrinadores fantásticos aí, pessoal de ponta, promotores, magistrados, gente de toda a ordem, com maravilhosos doutrinadores. A gente vai pegar essa turma toda? Não. Por que a gente não vai? O nosso edital do ano passado apontou uma referência. Uma referência. Gente, algum concurso faz isso? Alguma banca? O CESP, quando dá o concurso, ele diz assim, olha, gente, estude por esse autor aqui. Concurso militar dá, gente. Então, olha só a maravilha com que a gente escolheu aí. Tá bem? Então, o edital do ano passado e até outra ordem permanece, segue a regra do que foi colocado, que foi posto no ano passado. Ele elegeu um doutrinador. Não é um doutrinador de renome, não estou querendo aqui desqualificar, ou pelo contrário, minorar a potencialidade do doutrinador, mas não é um doutrinador de muito conhecimento dos alunos. Gera uma expectativa complicada. Puxa, não é. E agora, como é que a gente faz? Eu, particularmente, tentei baixar o material do professor, tentei comprar, não consegui. Tá? Estou à procura, assim que estiver, disponibilizo para a turma, compro, estou muito interessado, mas é o nosso farol também, pegar esse doutrinador. O pessoal já tem o nome? O pessoal do EAD já tem o nome? O amigo do presencial? Isso, anotei aqui, gente. Vamos lá. Bibliografia recomendada para o nosso concurso do ano passado. Direito Penal Didático, professor Yuri Carneiro Coelho, editora Atlas, São Paulo, 2ª edição. Tá?
Então, Direito Penal Didático, Yuri Carneiro Coelho, editora Atlas, segunda edição, 2015, editora Atlas. Tudo bem? Gente, existem zilhões de bons livros no mercado para o nosso concurso, de doutrinadores. Vamos pegar... Quem que a gente vai pegar? Né? Não precisa dizer, né? Não precisa correr atrás, são doutrinadores ótimos, cai naquela mesma vala comum que eu falei agora há pouco do nosso curso. A gente tem zilhões de cursinhos preparatórios fantásticos no mercado, que são referências para todos nós, mas não são cursos dedicados, não são cursos vocacionados para o nosso concurso da Escola de Formação Complementar. Então a gente vai se ater. O nosso mundo, o nosso horizonte vai ser esse nosso concurso, porque a gente quer ser aprovado nele, seremos aprovados nele, então o nosso norte vai ser isso aí. São aquelas vantagens que eu lhes falei agora há pouco, não é isso? O concurseiro profissional, aquele que tem 10, 12, 14 horas por dia estudando, e acreditam que tem gente estudando isso aí, o camarada está estudando para magistratura, para esse concurso, esse, aquele, então ele não vai, se ele realmente elegeu aquele concurso, raramente ele vai parar e vai dizer, para aí, eu vou parar um pouquinho, vou estudar História, Geografia, Português para o concurso do QCO. Então, quem está aqui na crista da onda somos nós que elegemos o QCO e nós somos os prediletos aqui para a nossa aprovação, transformando em realidade aí no mês de setembro. Tudo bem? Pessoal do presencial, alguma pergunta? Pessoal do EAD, tranquilo? Tá bem? Eu ainda estou me adaptando meio à questão do EAD, porque eu dizia agora há pouco aos colegas, já lecionei em outras oportunidades, mas era aquela sistemática da aula tradicional, né? Professor, banquinho, esse contato mais próximo. Então, o pessoal do EAD, receba nosso abraço, receba o nosso calor, nossa energia positiva, e estamos aqui tão unidos, tão fortes quanto o pessoal que está aqui no presencial. Tá bom? Força e fé, gente. Há alguma dúvida, gente? Algum questionamento específico sobre a questão de como estudar para o QCO? Alguém aqui do presencial não é militar? Beleza. Militar é muito metódico. Militar gosta da praxis, da disciplina. Renato Russo, ele falava naquela música há tempos, ele falava assim, disciplina é liberdade, né? E aí esse cara tá poeta, louco, disciplina é liberdade. Mas assim, cada um faz a leitura que quer, né? Eu, particularmente, com o passar do tempo, com as pancadas na cabeça, esquentando a nádega aí no banco, né, na cadeira para estudar, eu aprendi que disciplina é liberdade. Em que sentido? Quando a gente é disciplinado, quando a gente se propõe de uma maneira disciplinada, de uma maneira muito coerente, muito atenta àquilo que a gente se propôs anteriormente, a gente deixa de ser escravo da nossa preguiça, da nossa falta de controle, da nossa falta de planejamento. Então, hoje eu passo a enxergar esse disciplina e liberdade nesse sentido. A gente começa realmente a se libertar daqueles vícios que nos tiram daquele nosso objetivo, não é isso? A falta de tempo, a falta de controle, a falta de força na hora que a gente senta e o corpo está dizendo, eu preciso assistir TV, eu preciso ir ao cinema, preciso namorar, preciso fazer, que são coisas importantes, mas cada escolha é uma renúncia, não é isso, gente? Se a gente escolheu prestar, submeter um concurso público, a gente inevitavelmente vai estar renunciando a outros prazeres que de certo e virão sem dúvida alguma, tá certo? E virá com muito mais gosto, com muito mais vontade, sem dúvida alguma, né? E só fazendo um gancho aqui, gente, eu dizia agora há pouco, antes do pessoal do presencial chegar, das vantagens de eleger o concurso do QCO para suas vidas, né? A questão da previsibilidade, a questão do planejamento prévio que este possibilita, mas também tem um detalhe que eu acho fantástico, que eu acho importante, gente. Eu vejo o concurso público com muita poesia. Esse professor está ficando maluco, perder sábado, perder carnaval, perder horário de namoro, horário de diversão com poesia. Existem diversas formas da gente se estimular. Existe o estímulo positivo, eu vou ganhar aquele salário, eu vou ter aquele bem material, vou fazer aquela viagem. Existe o estímulo negativo. Poxa, tô desempregado, preciso arrumar um emprego. Poxa, o meu emprego é chato pra caramba, não gosto, estou decepcionado, estou frustrado. Então existem várias maneiras da gente se estimular,
não é isso? E quando eu digo que eu vejo o concurso público com muita poesia, porque eu vejo nós sendo, e assim somos, nós somos operários do nosso destino. Nós somos protagonistas de nossas vidas. A partir do momento que a gente decidiu, decisão mental, e a gente transformou essa decisão mental em atitude de estar aqui no sábado à tarde, por exemplo, a gente passou a ser protagonistas, passamos a ser trabalhadores insaciáveis do nosso futuro. E eu acho isso fantástico. No Brasil como hoje, que a gente vive uma crise ética tão forte, né? Tanta notícia ruim, tanta gente tentando se dar bem em detrimento de outros, eu sempre vi de uma maneira muito poética o fato de você, com seu próprio mérito, com seu próprio esforço, abdicando de uma série de bem-estar, uma série de favores pessoais, situações pessoais que a gente poderia, de você, não, eu elegi, eu vou arregaçar a manga, é minha escolha, eu vou lá. Eu sempre vi, sempre encontrei muita força para estudar, elegendo o estudo dessa forma, de uma maneira poética. Eu como operário da minha vida, como protagonista do meu futuro. Tudo bem? Então, mas cada um tem a sua maneira, e é importante a gente ter esse filtro, é importante a gente ter. Tem gente que estuda, eu conheci um colega que ele estudava para o QCO, porque o sonho dele era morar em Nova York, eu conheci estudava com a nota de $1, Estátua da Liberdade ali na frente dele. É uma maneira de estimular. E ele foi a Nova York, trabalhei com ele. Prestou o QCO, passou, trabalhamos juntos, foi a Nova York, realizou o sonho. Então, são formas, são maneiras. Alguém coloca foto da família, da namorada, do namorado, da esposa, do filho, né, se enxerga vendo essa realização material e realização de vida, né, porque é um projeto de vida, a gente sabe isso aí. Então, são modos de se estimular. E é importante, gente, é importante no dia a dia, no planejamento, colocar isso aí como uma das coisas que eu falei agora há pouco da cultura militar, do fato do metódico. E por que eu dizia o metódico? Retornando. Militar, ele tem a mania de fazer os quadros de trabalho, né? Existe lá um quadro semanal de atividades, semanal de atividade física. Eu fazia meu quadro semanal de estudos. Então, você faz o planejamento, eu estou com a manhã livre, à tarde, tal horário já não estou livre, à noite eu chego cansado, preciso descansar até tal horário. Então você vai montando a tua grade horária em cima daquilo ali. Então você pode chamar como quiser, quadro semanal de estudos, quadro semanal de atividades. E é importante, eu acho muito bacana, é uma dica que, se vocês me permitem, eu gostaria de soltar também aqui com vocês, tá? Façam, aqueles que não fizeram, procurem fazer, montem um quadro semanal com os horários. Eu conversava com um colega agora há pouco, tempo é uma coisa que não se tem, tempo se faz, não é isso? Então, cada hora, eu quando estudava, daqui a pouco eu vou contar um pouquinho da minha experiência recente, eu quando estudava, eu sempre estava abrindo brecha para estudar. Me casei muito cedo, eu comecei a trabalhar como sargento do Exército com 18 anos, já era sargento, o primeiro concurso. Aí volto a dizer por que o concurso militar é bacana. Meu primeiro concurso para sargento, o concurso, a prova ia ser em setembro de um ano. Eu comecei a estudar em outubro, novembro. Quando foi em janeiro, eu lembro, eu tinha fechado o programa. Eu e um colega, que hoje é sargento também. Então, eu tinha fechado o programa com ele. Então, a gente sentou juntos, pegamos o programa, montamos ali todo dia. A gente tinha, a prova ia ser em setembro, começamos a estudar em outubro. Em janeiro, meados de janeiro, a gente terminou todo o programa. Então, quando o pessoal ia começar a estudar para o concurso, estava pensando... Eu já estava sabendo o que eu queria, eu já ia lá tirar a dúvida. Eu lembro que foram 40 questões, fiz 38. Tá? Ele fez 24, porque ele se deu mal numa coisa. Então, o concurso militar me possibilitou isso, então eu fiz o meu planejamento prévio. E aí, quando eu era sargento, me bacharelei em Direito, eu dizia para o pessoal, antes de vocês chegarem, eu colei grau dia 6 de setembro. A prova do concurso do QCO ia ser um final de semana depois. Eu já vim estudando antes, passei também na primeira. Não é inteligência, o cara é iluminado, não, é planejamento. E nisso, militares, nós somos muito bons também nisso aí, planejamento, não é isso? Então façam isso, gente, planejem-se, tá? Peguem o quadro horário, peguem o conteúdo programático, esbocem na frente de vocês, vão lá direitinho. Então eu dizia para o colega,
eu fazia uma média eu colocava ali, vamos lá, quadro semanal de estudos. Olha, meu horário semanal e diário vão ser excelentes se eu estudar tantas horas por dia, tantas horas por semana. Eu colocava como meta diária, eu trabalhando manhã e tarde, 8 horas, eu pensava assim, poxa, se eu trabalho 8 horas, eu vou trabalhar 8 horas para o meu concurso. Eu tentava estudar 8 horas, era o meu parâmetro. Eu considerava como o excelente. Aí, se eu estudasse de 6 até 7 horas, eu colocava como ótimo para aquele dia. Aí eu fazia mais ou menos assim, da mesma forma para a semana. Qual é a jornada máxima de trabalho do trabalhador semanal? 44 horas semanais. Eu colocava para a semana 44 horas de estudo semanal. Eu consegui cumprir alguma vez na minha vida isso? Eu acho que nunca. Raramente, você se planeja, faz parte do planejamento também, os imprevistos. Militar sabe disso, a gente planeja uma operação, a gente planeja uma atividade, tem que contar com a linha da pior hipótese, tem que contar com os imprevistos. Então, nunca consegui cumprir aquela carga horária que eu havia me proposto. Mas é importante porque eu segui alguma trilha, então eu não capengava, eu não ficava estudando mais direito penal, que eu adoro, em detrimento de direito tributário, por exemplo. Então, dentro do meu planejamento, eu conseguia sempre levar de uma maneira muito estável, muito coerente. Então, não ficava. Então, para isso, o planejamento é importante. Tá bom, gente? Então, é outra dica que eu faço questão de passar para vocês. Tudo bem? Deixa eu ver aqui o horário aqui. Vamos lá, gente. Alguma questão específica aqui em relação a como preparar-se para o concurso do QCO? Façam as provas anteriores. Há um professor de filosofia do direito, fantástico, ele dizia assim, gente, a exercício, a repetição é a mãe da aprendizagem. Não é verdade? Quanto mais a gente repete, quanto mais a gente se exercita, naturalmente a gente vai estar aprendendo mais. Então, cansem, estudem a lei seca, releiam a lei seca, vão para a doutrina, façam exercícios. A repetição é a mãe da aprendizagem. Tá? Quanto mais a gente repete, melhor a gente fica, mais tranquilo nós ficamos e maior a probabilidade deixa de ser uma possibilidade e passa a ser uma probabilidade do nosso sucesso. Tudo bem? Então, pessoal aqui do ensino do ensino presencial, no intervalo a gente pode conversar alguma coisa do planejamento. De igual modo, de igual sorte, a você, amigo do nosso ensino à distância também, eu estou aberto aí para os nossos chats, para as nossas conversas. E vencidas essas primeiras informações iniciais que eu acho que são fundamentais, que são importantes demais para a gente saber quem é o professor, o modo como ele vai conduzir, para a gente ter ali um diagnóstico, um prognóstico daquilo que vem a ser a aula do nosso professor. Tá bem? Então vamos passar a nossa disciplina. Por que a gente está batendo isso aqui, gente? A gente inventou, a gente acha que vai cair? Não, o edital já disse que vai cair isso aqui. Estamos aqui hoje, dia 18 de fevereiro? 18 de fevereiro eu já sei que o ponto A do meu concurso para a Escola de Formação Complementar do Exército, para eu vestir aquele uniforme branco bonito, com as estrelas, com a minha espada, está aqui meu primeiro passo em Direito Penal. Tá bom? Então, todo o nosso curso está seguindo rigorosamente, criteriosamente o roteiro, o conteúdo programático, então nada do que vai estar aqui está de graça. Ah, o professor colocou, mas não vai cair. Estejam certos que vai cair. É possível, é factível que o edital venha esse ano e tenha alguma novidade? Sempre é possível, mas via de regra vai seguir isso aqui. Professor, eu conheço um curso de Direito à distância renomadíssimo, muito, a equipe de professores só tem fera, gente top, gente concurseiro, muito bacana. Mas o que eu dizia agora há pouco, específico para esse aqui no Brasil tem poucos. Não é isso? Então é aqui que a gente está na frente. Tudo bem? Então quando a gente vai abrir uma videoaula de princípio da legalidade, beleza, mas o cara vai estar preocupado, vai estar focado naquele concurso que foi comprado o material. Nós aqui estamos focados, estamos comprometidos com o nosso resultado do nosso concurso da Escola de Formação Complementar. Gente, só mais uma coisa. Oficial do Exército, carreira belíssima. Oficial das Forças Armadas, carreira fantástica. Tudo bem? Nunca percam. Lembra um pouquinho daquilo que eu falei, a poesia.
Enxerguem, tentem não enxergar apenas o lado material da coisa. É um salário? É um salário. É uma estabilidade? É uma estabilidade. É um cargo? O país está difícil pra caramba. Bacana. Mas vamos ver também com aquela poesia, sabe? Poxa, o que está por trás disso tudo, né? O cunho poético da coisa, que tem muita coisa bonita. Tá? Se a gente tem tribunal de honra. O oficial do Exército ele tem tribunal de honra. Olha o nome bonito, né? Tribunal de honra. A Constituição, o oficial do Exército está lá previsto na Constituição. As Forças Armadas são as únicas que tem lá na Constituição dizendo o seguinte: olha, se você for indigno, não é isso? Indigno, incompatível com o oficialato, olha só. Aí você vai embora, ou seja, tem um tribunal de honra para te verificar, para te sabatinar, se você está indigno, se você está compatível com o oficialato. Isso é muito bacana, né, gente? Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos, licença. Vamos falar aqui um pouco. Então a gente vai verificar, como eu disse agora há pouco, o nosso ponto, a nossa linha mestra. Aquilo que vai nos embasar vai ser sempre o edital do concurso anterior. Se porventura, com a chegada do novo edital, houver uma mudança substancial, certamente, professor Cidade, nós aqui, a gente vai ter o comprometimento de lançar um material, de aperfeiçoar e de cobrir as possíveis lacunas que eventualmente decorram desse novo edital. Mas o que nós temos é isso, e é isso que vai ser, porque sempre tem vindo, não muda. Militar, a gente é muito bom nisso aí, nós somos previsíveis, a gente gosta de trabalhar com a previsibilidade. Não estou mais nas fileiras do Exército, mas eu digo nós porque são 21 anos de Exército. Então, a gente ainda tem muito esse sangue nas nossas veias. Tá? Beleza, gente? Vamos lá, então. Princípio da legalidade e anterioridade. Acharam alguma coisa estranha nisso aqui? Legalidade e anterioridade. A gente sempre estuda a anterioridade como sinônimo, como fazendo parte daquela espinha dorsal que compõe o princípio da legalidade, não é isso? Não é isso? Então, olha só, princípio da legalidade e anterioridade. Dá para subir uma anteninha? Dá. Poxa, para o edital do QCO, eles conseguiram ver uma diferença entre o princípio da legalidade e o da anterioridade. Via de regra, não se tem. O que é que a doutrina clássica costuma falar do princípio da legalidade, gente? Princípio da legalidade é como se fosse uma equação matemática. Princípio da legalidade é igual ao princípio da reserva legal mais o princípio da anterioridade. Não é isso? Mas, ó, o edital ele faz essa distinção. Então, gente, vamos ficar atento aí direitinho, tá bom? O segundo ponto do nosso edital, interpretação da lei penal, a questão da analogia e a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Gente, vamos lá. Nosso intervalo fica agora para as 15h30, então eu vou tentar exaurir o princípio da legalidade e anterioridade nesse último tempo que a gente dispõe de aula, e os outros 3 a gente vai bater, vamos conduzir para a nossa segunda etapa, para o nosso segundo momento da nossa aula. Tudo bem? Vamos lá então, gente. Princípio da legalidade, todo mundo está cansado, é disso, todo mundo já está muito extenuado até de saber o princípio mais importante do direito penal, gente. Tanto é que ele é o artigo 1º do Código Penal. Tem uma potencialidade, uma probabilidade de cair no concurso da ESAEX. Eu falo ESAEX porque na minha época era ESAEX, agora é Escola de Formação Complementar. Demais. Vai cair? Vai cair. Princípio da legalidade. Ah, professor, mas eu já vi, é muito fácil. Beleza, mas vai cair, vamos ficar atentos, tá bem? Ele é o princípio mais importante, é o basilar do nosso direito penal. Por quê, gente? Porque ele surgiu como uma conquista do nosso povo, conquista do povo em face do abuso do Estado. O Estado vinha lá, fazia, acontecia, prendia de qualquer forma, criminalizava de qualquer forma, e aí veio alguém e disse assim, não, para aí, a gente precisa frear o Estado. Então foi uma conquista, é uma limitação ao poder estatal em relação ao exercício do ius puniendi. Beleza? Então essa é a importância do princípio da legalidade. Beleza? Gente, onde é que está previsto esse princípio em nosso ordenamento jurídico? Vamos anotar? É importante. Pode passar batido. Pode ter lá questão. Eu vejo questão em tudo. Ah, o princípio da legalidade acha-se expressamente previsto no nosso ordenamento jurídico nos seguintes diplomas, exceto. Aí vamos lá. Está previsto na Constituição Federal? Beleza. Está previsto onde mais? Direito penal, nosso Código Penal?
Beleza. O que mais agora? Nosso direito positivado é composto só da Constituição e do Código Penal? Vamos lá, gente. Convenção Americana de Direitos Humanos, nosso famoso Pacto de São José da Costa Rica, tudo bem? Estatuto de Roma, tá bom? Emenda Constitucional 45 também previu, tá certo? O nosso princípio da legalidade. Então a gente tem o quê? Constituição Federal, Código Penal, Estatuto de Roma, Convenção Americana de Direitos Humanos e tem mais um que eu acho que o material não tem. Já corrijam aí, gente, se não tiver. Ele está previsto também no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, tudo bem? Que foi pertinho ali da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, também está positivado em nosso direito. Então, esse princípio está previsto em 5 diplomas no nosso ordenamento jurídico. Constituição Federal, Código Penal, Convenção Americana de Direitos Humanos ou Pacto de São José da Costa Rica, o nosso Estatuto de Roma e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Beleza? Então está previsto aqui, acha-se previsto aqui em 5 diplomas. Então a nossa previsão, posso avançar, gente? Beleza? Então a previsão é aquilo que a gente já está conhecendo demais, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Gente, dica do professor, onde não há crime, qual é o entendimento escorreito? Onde não há infração penal. Por que infração penal? O Brasil, nosso país, adota a teoria bipartida do conceito relativo às espécies de infração penal. Então, o que é infração penal no nosso país? O crime e o que mais? Contravenção penal. Então, a lei tenha dito aqui, não há crime, entenda-se também não há contravenção penal sem lei anterior. A lei de contravenções penais não é uma portaria de contravenções penais. Tudo bem? Então, a melhor exegese, a melhor leitura disso aqui, onde se enxerga não há crime, entenda-se, onde não há infração penal, que passa a englobar também a contravenção penal. Não há pena sem prévia cominação legal. Onde está aqui escrito não há pena, a gente vai entender o quê? Não há sanção penal. A sanção penal, vamos lembrar um pouquinho, a sanção penal é um gênero do qual são espécies a pena e a medida de segurança. Beleza? Então aqui o legislador disse menos do que ele queria dizer. Ele queria dizer não há infração penal, sem lei anterior que o defina. Por que infração penal? Porque vai pegar o crime e a contravenção penal, precisam de lei. Não há pena sem prévia cominação legal. Ué, quer dizer que eu posso impor uma medida de segurança sem lei? Não, também exige lei. Então, onde não há pena, onde não há sanção penal. Tudo bem? Fui claro aí? Podemos avançar? Vai cair na prova? Beleza, a gente vai acertar. O princípio da legalidade é o mais importante do direito penal. Aquilo que eu dizia no início de nossa aula, gente, a doutrina majoritária e a jurisprudência também avança nesse sentido, é de que o princípio da legalidade é uma equaçãozinha matemática. É a reserva legal mais o princípio da anterioridade. O que é a reserva legal? Que o crime, a infração penal e a sanção penal, englobando aí a medida de segurança e a pena, entendeu? Precisa ser feita por lei em sentido estrito. Quando eu falo reserva legal, estou querendo me reportar a lei em sentido estrito. Medida provisória é lei em sentido estrito? Não, a gente vai verificar lá na frente. Outra espécie normativa, resolução, pode atribuir um crime? Pode criar um crime? Não. Beleza? É fácil. E o outro desdobramento do princípio da legalidade, que é o princípio da anterioridade, está nessa segunda parte. Não há crime ou pena sem lei anterior. Então, grosso modo, a doutrina prevalente é nesse sentido, tá, gente? Princípio da legalidade, vejam sempre como uma equaçãozinha matemática, é igual a reserva legal mais anterioridade. Eu acredito que não esteja no material, acho interessante vocês anotarem, há uma parcela considerável da doutrina que consegue também fazer uma distinção entre princípio da legalidade e o da reserva legal. Então, retomando, boa parte da doutrina consegue distinguir o princípio da legalidade da reserva legal.
Como assim, professor? Princípio da legalidade. Tudo aquilo que é lei em sentido amplo, tudo aquilo que é espécie normativa que não seja apenas a lei, estaria inserido no princípio da legalidade. Quais são as espécies normativas? Artigo 59 da Constituição Federal. Processo legislativo compreende a elaboração de quê? Lei complementar, emenda à Constituição, leis delegadas, medidas provisórias, resoluções, decretos legislativos, não é isso? Então, todas essas espécies normativas estariam, para essa parcela da doutrina, incluídas aqui na legalidade. Beleza? E a reserva legal? É a lei em sentido estrito. Beleza? Então, parcela da doutrina também faz essa distinção, também faz esse discernimento em relação à legalidade e reserva legal. Mas a distinção clássica é aquela que nós falamos anteriormente da equação matemática. Beleza, gente? Vamos que vamos. O princípio da legalidade efetivamente limita o poder estatal de interferir na esfera de liberdades individuais. O Estado depende de lei. Que lei é essa? Que lei é essa? Lei ordinária, tá bom, gente? Poxa, mas lei delegada é uma lei? Eu posso estabelecer, eu posso combinar um crime, tipificar uma conduta para ser penalmente criminosa e sujeita à sanção penal por lei delegada? Se a gente pegar a Constituição, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, a gente tem uma vedação expressa à medida provisória, não tem? Vai ter um trechinho lá da Constituição Federal que diz que a medida provisória não pode estabelecer, eu acho que está aqui na frente. Vamos ver aqui só um minutinho. Ó, medida provisória após a emenda constitucional 32, ela não pode versar sobre direito penal. Então existe uma vedação expressa, mas não existe uma vedação expressa para a lei delegada. Não existe uma vedação expressa para a lei complementar. Então é correto nós afirmarmos que a lei complementar e a lei delegada, por serem leis, podem tipificar uma conduta humana como criminosa? Não. Beleza? Só a lei, estrito senso, a lei ordinária, com aquele processo legislativo ordinário, com aquela casa legislativa típica, pode estabelecer a tipificação penal. Beleza? Eu vou retornar aqui um pouquinho para a gente não avançar. Tá bom? Então é a lei ordinária, tá bom, gente? Beleza? Quem é a instância legislativa competente para tipificar condutas como crime em nosso país? Poder Legislativo do Estado pode, DF, Câmara Legislativa do Distrito Federal, eu vou tipificar uma conduta como criminosa. Pode fazer isso aí? Não. O amigo que está no EAD, o Poder Legislativo lá do estado de Roraima, do Amazonas, Rio Grande do Sul, podem? Não. Apenas o Poder Legislativo, marquem aí direitinho, Poder Legislativo da União. Beleza, gente? Não é qualquer Poder Legislativo, apenas o Congresso Nacional, pelo rito estabelecido na nossa Constituição Federal, pode tipificar uma conduta como criminosa. Beleza? E aqui, gente, ó, tem um negócio que a Constituição fala sobre lei complementar. Professor, tem algo aqui falando sobre lei complementar. Excepcionalmente, a lei complementar, olha só, a lei complementar ela vem autorizar os estados a legislar sobre questões específicas de direito penal. Isso aqui não é um permissivo para que a lei complementar passe a tipificar uma conduta como crime, estabelecendo uma sanção penal. Beleza? Tudo bem? E quanto às medidas provisórias? A medida provisória ela causou uma celeuma doutrinária e jurisprudencial, porque até antes da emenda constitucional 32, a medida provisória ela cuidava de estabelecer ali uma conduta. Houve a questão de um diploma, me fugiu a memória agora, onde a medida provisória passou a estabelecer, ela não criou um crime, ela passou a fazer um regramento na área de direito penal. E aí teve essa celeuma. E aí, posso? A medida provisória pode? E aí teve essa celeuma para cá, celeuma para lá. O que foi que o STF, convidado a manifestar-se, falou? Gente, naquela época, antes da emenda constitucional 32, o STF falou o seguinte, gente, medida provisória pode tratar de direito penal em favor do réu. Ou seja, não vai tipificar uma conduta, você não vai estabelecer uma conduta como crime e também não vai estabelecer uma pena. Mas se ela vier em favor do réu, princípio do favor-rei, né, que a gente tão conhece, ela pode. E aí veio a emenda constitucional 32 e disse o seguinte, olha, a medida provisória não pode falar nada em relação ao direito penal. E agora, como é que ficou aquela decisão do STF?
permanece o mesmo. O STF continua entendendo que a medida provisória, quando ela vier a beneficiar o réu, ela não vai estar criando uma conduta criminosa, ela não vai estar estabelecendo uma sanção penal, ela pode sim, esse é o entendimento ainda prevalente do STF. Beleza, gente? Tudo bem? Tranquilo? Eu estou passando aqui para a gente exaurir a temática do princípio da legalidade. Se houver tempo ainda no decorrer da aula, e aí eu dou aquela paradinha para a gente retomar e a gente discutir alguma coisa que de repente tenha passado. Gente, olha só, uma coisa que eu aprendi muito na minha vida militar, voltando àquela questão do militar ser muito metódico, cada um tem seu modo de estudar, né? Alguém é mais audiovisual, alguém é mais da leitura. Eu sou muito do mnemônico, eu gosto muito do mnemônico. Então eu comecei, quando eu ficava louco, tentando absorver assuntos, eu sempre cuidava. Eu brinco que eu vou escrever um livro sobre mnemônicos ainda, tá bom? Vocês vão ganhar de brinde. Então eu fazia mnemônicos maluquíssimos assim, mas davam certo. Entendeu? Eu mesmo ria das minhas bizarrices, era cada coisa, mas dava certo. Então na hora do perrengue, que você tem muitas coisas ali para lembrar, o mnemônico, a mão na roda também, tá bom? Funções dos princípios da legalidade. Eu vou tentar aqui, gente, como é que eu fazia aqui? Deixa eu ver se eu lembro aqui direitinho. Vamos lá, ver se eu ainda lembro aqui. Ó, a doutrina, se vocês pegarem qualquer livro de direito penal... Gente, não falei, mas vocês viram aqui a mensagem. Pessoal do EAD, sonhos são gratuitos, realizá-los tem um preço. Sonhar é dado a todo mundo, realizar... Só os guerreiros, só os audazes, só os muito fortes e perseverantes conseguem correr atrás desse sonho, porque tem seu preço. E uma caminhada de 1000 milhas começa sempre pelo primeiro passo. Para aqueles que, porventura, estejam dando seu primeiro passo... Tá, beleza, obrigado. Então, já começamos a nosso primeiro passo. Tá, beleza? Vamos lá, gente. Bizu aqui do professor. Tomara que dê certo, tá bom, gente? Não riam. Eu sempre pegava assim, eu fazia assim, ó, PCEE, e eu colocava a palavra rica. PCEE, rica. Que diabo é isso, professor? Você é maluco mesmo. Gente, qualquer livro de direito penal, ele vai dizer assim, quais são as funções do princípio da legalidade? Exige a lei prévia, não é isso? Exige que a lei seja certa, exige que a lei seja escrita e que a lei seja o quê? Estrita. PCEE. E o que é isso aqui, professor? Está maluco? Vou tentar explicar, gente. Então, cada uma dessas funções, lei prévia, lex certa, lex escrita, estrita, tem uma proibição. Ela vai vedar alguma conduta ao legislador, ao Estado. O que é que a lei, a exigência de a lei ser prévia, vai proibir? Vai proibir tipos que a lei venha a retroagir. Beleza? Não é isso? Em regra, a lei penal não pode retroagir. Ela pode retroagir em uma situação, qual é? Benefício do réu. Então, a lex prévia vai proibir que a lei penal venha a ser retroativa. A lex certa exige que a lei seja certa. Proíbe o quê? Que se crie indeterminação de tipos penais, de tipos vagos. Ou seja, o tipo penal ele precisa ser um tipo preciso, específico. Matar alguém. Se o legislador quisesse matar aquele que respira. Poxa, alguém, pode ser o cachorro, pode ser, entendeu? Quando ela fala matar alguém, a conduta do furto, subtrair para si ou para outro, em coisa alheia móvel, a lei ela foi uma lei específica, ela não foi uma lei vaga, indeterminada. Beleza? Então a lex certa, ela proíbe que se crie a indeterminação de tipos penais, tipo penal solto. Beleza? A lei escrita, e aí vem um negocinho para nunca confundir. Escrita, beleza? Tem um Czinho aqui, né, para não confundir com escrita. Escrita, ela veda, ela proíbe o Czinho de costume incriminador. Beleza? Então essa lei escrita vai proibir o costume incriminador. E a lex estrita, não tem mais o Czinho aqui, vai proibir o quê? A analogia em direito penal. Beleza? Professor, toda analogia é proibida? Não. Que analogia é permitida em direito penal?
em bona parte. Direito penal, regra de ouro. Sempre que for para beneficiar, está valendo. Beleza? Costume. Toda forma de costume é proibido no direito penal, só o costume incriminador, aquele que criminaliza uma conduta. Costume para fim de interpretação da lei é permitido? Beleza, tá bom? Gente, ajudei? Vocês podem inverter, pode colocar EPC, cada um tem o seu, entendeu? Eu gostava do PCE porque formava essa palavrinha aqui rica, e aí me permitia sempre lembrar. Beleza? Então essas são as funções do direito penal, tá? Comumente a doutrina, e tem um quinto com a doutrina mais de vanguarda, começa a dizer também, ela tem que ser o quê? Necessária. A lei não pode estar ali. Então é o direito penal de última ratio, né? O direito penal ele vem realmente com uma ferramenta necessária do Estado. Posso apagar aqui? Beleza, pessoal do EAD? Eu espero muito soltar isso aqui para vocês, tá, gente? Mnemônico. Vou soltar um bônus aqui de uma aula quando a gente falar de tentativa. Não sei se vai ser útil para você também. Eu tinha muita dificuldade em gravar quais são os crimes que não admitem tentativa. Pô, quais são os crimes que não cabem tentativa? E aí eu ficava maluquinho ali, vou tentar alguma coisa ali. Aí eu criei esse nome aqui, ridículo, mas que me ajudou muito, nunca mais esqueci, e sempre quando cai em concurso, eu consigo acertar. Chupa-cópia. Ridículo, né? Mas vamos lá, como é que ele me ajudava? Os crimes que não admitem tentativa. Os crimes culposos, não admitem tentativa. Os crimes habituais, não admitem tentativa, porque ele requer uma habitualidade. Ou você faz, e o crime já está, ou você não faz e não tem tentativa. Os crimes unissubsistentes, aqueles que se perfazem num só ato. Se se perfazem num só ato, não tem tentativa. Beleza? Os crimes pré-terdolosos, pré-terdolo não admite tentativa. Os crimes de atentado. Crimes de atentado são aqueles crimes que o legislador já previu na descrição típica a tentativa como uma modalidade criminosa. Evadir-se ou tentar evadir-se de presídio. A tentativa de per si já é tipificada criminalmente. Então, se a tentativa já é criminalizada como da mesma forma que o crime consumado, não vai exigir tentativa. Os crimes, vamos lá, isso aqui eu não me preparei não, tá, gente? Acho que eu vou passar vergonha com você. Os crimes, contravenções penais. Nossa lei de contravenções penais não admite lá expressamente a tentativa. Esse OP aqui, gente, OP é um OP, o P minúsculo. Os crimes omissivos próprios, omissão de socorro. O crime omissivo próprio é aquele que elege uma conduta e não prevê o resultado, não exige o resultado para a consumação. Omissão de socorro. Independentemente se a pessoa venha a falecer, venha ter um ferimento, o próprio fato de eu me omitir já é a caracterização do crime. Então, se eu me omitir, o crime está consumado, então não vai ter tentativa, beleza? Se eu não me omitir, não tem tentativa da mesma forma. Então, esse OP aqui entendo como crime omissivo próprio. E o ER, também entendo o ER como o Rzinho minúsculo, tá? Para não confundir. Quando eu coloco assim uma letra maiúscula e uma letra minúscula, é porque esse símbolo aqui, essa dupla, quer dizer uma espécie só. Omissivo próprio. E o ER são aqueles crimes que exigem um resultado para ver a consumação. Então, só tem a consumação quando vem o resultado. Ora, se vem o resultado, o crime consumou. Se não vem, não tem resultado, não tem sequer tentativa. Ridículo, né, gente? Mas é... Querem mais um? Não, né? Depois eu falo. Vamos lá, gente. Os vetores do princípio da insignificância. O STF, um tempo desse, ele começou a dizer lá, começou a falar não sei o quê, foi o ministro Celso de Mello, ele falou, gente, o princípio da insignificância precisa de algumas balizas, e ele chamou de vetores. Então, como é uma terminologia muito chatinha, cada vetor daquele ali são 3 ou 4 palavras, eu colocava isso aqui, ó. Vamos lá, depois eu passo direitinho, vamos lá, gente. Perdão aqui, mas é porque ela não perdeu o fio da meada. MOCA, mínima ofensividade da conduta do agente. Primeiro vetor. MOCA. Eu chamava isso aqui de Ilustríssima Jovem Pan. Que loucura, né? IL, Ilustríssima, JP Jovem Pan.
inexpressividade da lesão jurídica provocada. Beleza? Terceiro vetor. O pessoal de Brasília conhece. Já ouviram falar do RCG? Regimento de Cavalaria de Guarda? Aí eu botava aqui como se fosse o RCG, porque eu era, né, militar. Reduzidíssimo grau de... Tinha um R a mais aqui. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta do agente. Estranho, né? E tinha um quadro também que eu chamava de NPESA. NPESA. Nenhuma periculosidade social da ação. Ou seja, só vai haver a figuração do princípio da insignificância, segundo o ministro Celso de Mello, que tem um eco enorme na... Todo o livro de direito penal coloca isso aqui. Os vetores do princípio da insignificância são esses aqui. MOCA, ILJP, Ilustríssima Jovem Pan, RCG e NPESA. MOCA, mínima ofensividade da conduta do agente. Ilustríssima Jovem Pan, inexpressividade da lesão jurídica provocada. RCG, reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta do agente. E o NPESA, nenhuma periculosidade social da ação. Gente, numa prova discursiva ou numa prova oral, você chegar e saber esses vetores assim, você dizer, você já fecha um 10 ali tremendo, tá bom? Minha prova de delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, por coincidência, não caiu nem isso aí não, mas como eu achava bonito esses vetores, eu criei um jeito de citar isso aí na prova oral, tirei 10, entendeu? Minha prova oral de Direito Penal aqui da delegado de Polícia foram 237 para oral. Dos 237, 27 tiraram a nota máxima, porque eram 4 provas. Direito penal, constitucional, administrativo, penal e processo penal. Cada prova valia 10 pontos, fechavam 40, né? E você era sabatinado dessas 4, modéstia à parte, eu fechei os 40. Só 27 fecharam a nota. E aí eu arrumei um jeito, eu já fui para a prova que eu tinha que dizer isso aqui na hora da prova. Então criei uma estrutura lá para poder falar. Beleza, gente? Então aqui é só para passar um pouco da minha experiência com mnemônico. Ajuda muito, beleza? Aí você começa a fazer mapas mentais que te ajudam muito. Vamos lá, gente. Vamos avançar aqui para a gente não perder aqui. Então, a doutrina mais de vanguarda também coloca um quinto elemento como função do princípio da legalidade, que tem que ser, a lei tem que ser necessária. Fruto daqueles princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Então, é vedada a analogia incriminadora. Na prova vai estar assim, em razão das funções do princípio da legalidade, é vedada a analogia em direito penal? Perigosa essa questão, né? É vedada, vírgula, salvo em bona parte. Apenas analogia em mala parte. É vedado o costume em direito penal? É vedado? Não, é vedado o costume incriminador. Beleza? Eu pegar o costume para criminalizar uma conduta. Mas eu pegar o costume para fins de interpretar, beleza. Em face das funções do princípio da legalidade, lex certa, né? Lex prévia, perdão. A lei penal jamais poderá retroagir? Tá fácil essa, né? Pode sim, para beneficiar o réu. Beleza, gente? Podemos avançar? Vamos lá para a gente. O que é que a gente tem mais da lei penal? Gente, tem dois pontos aqui que eu peço para o pessoal que está em casa agora e o pessoal que está aqui no presencial anotar 2 pontos também que são fundamentais para o princípio da legalidade. Pode anotar porque não consta aqui do material, tá bom? A previsão legal nós já falamos, né? Onde está previsto o nosso ordenamento jurídico. A origem desse princípio da legalidade. É importante a gente assinalar aí que pode ser objeto de prova, já que tem falando do princípio da legalidade. A doutrina praticamente unânime fala sempre que esse princípio da legalidade teve sua origem onde? Magna Carta de 1215, da Inglaterra, do rei João Sem Terra, gente. Então pode ter lá a pergunta na tua prova. O princípio da legalidade, amplamente difundido no ordenamento jurídico brasileiro, teve sua origem histórica onde? Convenção Americana de Direitos Humanos, Convenção Internacional, Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, não. Declaração, o Bill of Rights, né? Rei João Sem Terra, Magna Carta de 1215, tá bom? Beleza?
Eu fiz uma outra anotação também aqui dele, deixa-me ver mais aqui. Então, pode ter uma evolução histórica desse princípio. A origem vai ser sempre 1215, com a Magna Carta do Região Sem Terra. Depois a gente pode colocar no nosso material também. Passou o quê? A doutrina do contrato social, lá de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau e de John Locke. A Magna Carta foi de 1215, isso aí foi em 1649, 1680. É uma segunda etapa desse princípio. Começou lá em 1215, doutrina do contrato social, Rousseau e John Locke. Depois foi para onde? Constituição dos Estados Americanos, tá? 1776, Declaração de Virgínia, constava lá o princípio da legalidade. E depois culminou em 1787 com a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, lá com a Revolução Francesa. Beleza? Então essa é a origem histórica desse princípio da legalidade. Magna Carta, 1215, doutrina do contrato social de Rousseau e John Locke. Depois avançou para a Declaração dos Estados Americanos, 1776, na Virgínia, e constou da Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão na época da Revolução Francesa. Turma, outra coisa que é muito importante também, nós não passarmos batidos, questão de sinônimo. O Exército, as Forças Armadas, de modo geral, não costumam ter essas pegadinhas, mas o que abunda não atrapalha nesse sentido. O princípio da legalidade, a gente viu no início da nossa aula ele como sinônimo de princípio da reserva legal, ora princípio da anterioridade, e tem uma expressão também que já caiu em um concurso que eu vi, que eu anotei, eu acho interessante, são poucos os livros que falam, princípio da intervenção legalizada. Pode cair esse princípio, não é comum esse tipo de questão, mas já caiu e não se perde nada em anotar. Princípio da legalidade como sinônimo de princípio da intervenção legalizada. Beleza? Turma, outra coisa que também não consta do material, que é importante a gente colocar também, a legalidade, ela deve ser vista, vou apagar aqui meu nome, tá? Professor Evilásio. A legalidade, acho que eu vou tentar fazer a letra maior, que o pessoal do EAD não consegue pegar não. A legalidade, ela tem... Foi? Pagou? Não, né? A legalidade, gente, ela tem um desdobramento, tá? Ela tem um desdobramento que ela pode ser o quê? Pode ser objeto da nossa prova. Legalidade formal e legalidade material. Beleza? Legalidade formal e legalidade material. O que é isso aí, gente? Legalidade formal diz respeito ao quê? Ao órgão de que deriva essa lei, entendeu? Essa lei penal, e também ao processo legislativo pertinente. Se forem observados os ritos do processo legislativo e for observado a instância legislativa competente, houve a chamada legalidade formal. Vamos lá. Qual é a instância competente de produção da lei penal em nosso país? Poder Legislativo da União. Leia-se Congresso Nacional. Então, a lei, para ter uma legalidade formal, na forma, no estereótipo dela, no interior dela, ela precisa ser produzida pelo Congresso Nacional. Beleza? Então, não vai ter legalidade formal se não for pelo Congresso Nacional. E também quanto ao processo legislativo. A Constituição estabelece o rito de cada processo legislativo. Então, se essa lei, embora tenha sido produzida pelo Congresso Nacional, mas ela não observou o rito, não observou o processo legislativo, o que é que eu posso dizer que essa lei é? Ela não tem legalidade formal. Beleza? Tranquilo? E legalidade material? A lei não basta a lei possuir legalidade formal. Não basta que a lei seja produzida pelo Congresso Nacional e nem que tenha observado o processo legislativo. É preciso que o seu conteúdo também observe o quê? O quadro valorativo acolhido pela Constituição Federal e pelos tratados e convenções internacionais de que o Brasil seja signatário. Beleza? O que é que o professor está querendo dizer, gente? Ah, beleza. A lei ela foi produzida pelo Congresso Nacional,
ela observou o rito do processo legislativo pertinente, bacana. Então é a primeira etapa. Então essa lei ela tem uma legalidade formal, na forma, no exterior dela. Mas essa lei ela colide com o quê? Com um quadro que a Constituição Federal elegeu como importante, dignidade da pessoa humana. Não é isso? A lei lá dos crimes hediondos, que exigia inicialmente que o regime fosse integralmente cumprido em regime fechado. É o STF, não, gente, para aí. Desrespeitou o princípio da dignidade da pessoa humana. Foi elaborado pelo Congresso Nacional, observou o rito do processo legislativo, mas não teve legalidade material, porque o conteúdo dela deixou de acolher o quadro valorativo eleito pelo legislador constitucional. Beleza? Então, sempre que a gente ouvir essas expressões, legalidade formal, lembra da forma, ou seja, o órgão produtor da lei penal, lembra também do processo legislativo. Tem que observar o rito estabelecido pela Constituição. E legalidade material, vou lembrar sempre o quê? O conteúdo dessa lei. Ela tem que estar em consonância, ela tem que estar respeitando o espírito que a Constituição Federal e os tratados e convenções de direito internacionais que o Brasil faz parte. Beleza? Então é importante também a gente ter essa, e não é um assunto que não está no material, então eu acho oportuno, bem-vindo, nós exaurirmos também dessa forma. Beleza, gente? Então nós já vimos a legalidade, vimos a previsão em nosso ordenamento jurídico. Vamos lá repetir para a gente massificar? A repetição é a mãe da aprendizagem. Vamos lá? Onde é que está previsto no nosso ordenamento jurídico? Constituição Federal, no nosso Código Penal, Convenção Americana de Direitos Humanos, beleza, que é o Pacto da Costa Rica, né? Pacto de Direitos Civis e Políticos, tá bom? Que foi pertinho ali do Pacto de Constituição da Costa Rica. E Estatuto de Roma. Beleza? 5 previsões. Origem do nosso princípio da legalidade. Magna Carta, 1215, Rei João sem terra. Beleza? Funções. Não esqueça, na prova sempre vai vir assim. Quais são as funções do princípio da legalidade? É aquele que o professor Maluco falou lá. PC é que faz com rica, né? A lei tem que ser prévia. Se a lei é prévia, ela não permite que ela retroaja via de regra. Só pode retroagir para beneficiar o réu. A lex tem que ser certa. Se é uma lei certa, ela proíbe a indeterminação dos tipos penais. Ou seja, os tipos penais não podem ser vagos, indeterminados. Matar um ser que respira, um ser que se move. Poxa, mas pode ser cachorro, pode ser... Mas não, ela foi específica. Matar alguém, animal não é alguém. Beleza? Roubo. Subtrair para si ou para outro, mediante grave ameaça ou violência. Ou seja, o tipo ele vai estar especificando. Se o tipo for aberto, aí ele não permite, ele viola essa lex certa aqui, beleza? A lei tem que ser escrita. Aí no escrita, vocês lembram que o escrita tem um C, não tem? Escrita. É o Czinho do é vedado o costume incriminador. Não é o costume, não. É o costume incriminador, o costume que incrimina. A gente tem um costume lá na minha terra de que a pessoa que olha por 5 segundos para alguém está assediando, é estupro. Esse costume não é permitido no nosso direito, não. E o segundo é a lex estrita, ela permite o quê? A analogia in mala parte. Não é toda analogia, só in mala parte. Beleza, gente? Lembrar dos conceitos de legalidade formal e legalidade material. O que é que nós temos mais aí sobre o princípio da legalidade? A equaçãozinha matemática lá, falou em legalidade, reserva legal mais anteriori, em que pese o edital do ano passado está distinguindo. Ele distingue legalidade e anterioridade. Mas anterioridade, entenda-se, a lei tem que ser anterior, tem que ser prévia à conduta tida como criminosa. A gente tem que lembrar também, onde se lê lá no artigo 1º, não há crime sem lei anterior. Onde tem crime, a gente lembra de quê? Onde não há infração penal sem lei anterior. Infração penal por quê? Porque não é só crime, não há contravenção penal também sem lei anterior. Não há pena sem prévia cominação legal. Não há pena, a gente entende o quê? Não há sanção penal. Sanção penal é um gênero do qual são espécies
A pena e a medida de segurança. Beleza? Pena para quem compete, para quem comete um fato criminoso e pode responder por si, né, por esses fatos, né, criminosos, e a medida de segurança para os inimputáveis. Beleza? O inimputável comete crime? Boa pergunta, né? Depois a gente vai chegar na teoria geral do crime, tá bom? Beleza? Com isso aqui eu acho que a gente já exauriu a primeira parte de princípio da legalidade, gente. Aí tem outros princípios também, voltando àquilo que nós falamos lá no início. Olha só, o nosso edital previu o quê? Princípio da legalidade e princípio da anterioridade. Ele previu princípio da culpabilidade? Tem princípios aí fantásticos, né? Princípio da intervenção mínima, da fragmentariedade, da subsidiariedade, princípio da adequação social, da insignificância, princípio... Pô, existem zilhões de princípios. A gente pode bater, mas o nosso edital não está falando. Então a gente vai estar perdendo munição, despendendo energia aqui à toa. Beleza? Então a gente vai se ater apenas isso porque nosso edital falou. Mas só para o desencargo de consciência, princípio da fragmentariedade. O que é o princípio da fragmentariedade? O direito penal ele não entra em qualquer coisa, só entra nos casos mais relevantes. Ah, eu machuquei meu dedo. Alguém machucou meu dedo, apertou minha mãozinha aqui, meu dedo mindinho. Ah, vou chamar o direito penal, foi lesão corporal. Não, o direito penal é fragmentário, ele não entra em qualquer coisa. Só entra nos bens jurídicos mais relevantes. Princípio da subsidiariedade. O direito penal ele é uma forma de controle social, como o direito civil é, como o direito administrativo é. Beleza? Não. O pessoal do EAD, a colega aqui do presencial, está nos perguntando se o princípio da intervenção legalizada, que nós falamos há pouco como sinônimo do princípio da legalidade, se ele se ele guarda alguma simetria, alguma comparação com o princípio da intervenção mínima. Não, é questão mesmo de tipologia, de terminologia. São os caras que estão fazendo doutorado e para poder vender um negócio, eles citam lá um nome bonito que é para complicar a vida da gente, beleza? Intervenção legalizada é um sinônimo que se tem para princípio da legalidade, é pouco difundido, mas é interessante nós sabermos. E princípio da intervenção mínima, o que é o princípio da intervenção mínima? Boa parte da doutrina usa a intervenção mínima como a mesma equação matemática da legalidade. Legalidade não é anterioridade mais reserva legal. A intervenção mínima seria o quê? Fragmentariedade mais subsidiariedade. Ou seja, o direito penal não entra em qualquer lesão e subsidiariedade. Ele só vai atuar depois que as outras formas de controle social, o direito civil e administrativo falharem. É a chamada direito penal de última ratio, né? Soldado de reserva. Então, a doutrina usa a intervenção... Por que intervenção mínima? Porque o direito penal não entra em qualquer coisa. Então, intervenção mínima, fragmentariedade mais subsidiariedade. Outro princípio importante, princípio da lesividade ou ofensividade. Não basta que a lesão seja um bem jurídico, é fundamental, faz-se mistério que esse bem jurídico seja relevante e de terceiro. Ou seja, por isso que o suicídio não é criminalizado. Ora, eu vou fazer algo contra meu próprio corpo. Eu vou ser penalizado ainda, o suicídio já é uma pena. Então, esse princípio da lesividade ofensiva, ele requer que a ofensa ao bem jurídico seja de outra, e seja de terceira pessoa. Beleza? Tranquilo? Outro princípio importante, o princípio da insignificância, a gente já falou um pouquinho. Esse princípio da insignificância está muito badalado, sempre foi muito badalado, porque ele afasta a tipicidade material. Alguém já ouviu falar dessas expressões, né? O tipo penal ele é composto de tipicidade formal e tipicidade material. Tipicidade material é o desvalor da conduta e do resultado. Desvalor da conduta. Peguei uma coisa que custa 50 centavos. Desvalor do resultado. Essa coisa de 50 centavos, eu peguei de alguém que só tinha aqueles 50 centavos para pegar o ônibus. Não é isso? Agora eu peguei 50 centavos de um cara, sei lá, cheio de posses. Então, o resultado que eu cometi com a minha conduta vai ter o desvalor diferente para um e desvalor para outro. Então, se eu cometo, o princípio da insignificância diz o seguinte, que se você, na tua conduta, ela tem um desvalor, ela não tem importância para o direito penal, e o resultado também é irrelevante para o direito penal, para que criminalizar a conduta, né?
Então, esse é o princípio da significância lá naqueles vetores que a gente falou. Por isso que a gente falou o quê? Inexpressividade da lesão jurídica provada. Vocês lembram? Ou seja, a minha lesão jurídica, se eu tiro 50 centavos, R$ 1 de alguém cheio de posses, foi inexpressiva, não é isso? Outro lá, mínima ofensividade da conduta do agente. Será que minha conduta de eu tirar uma caneta de uma loja que tem 100 mil canetas, vai gerar uma ofensa sim à minha conduta? Então esse é o princípio da insignificância. Então qual é o grande condão do princípio da insignificância? Não tem crime. Se não tem tipicidade material, se a minha conduta e meu resultado tem desvalor, não tem crime. Ou seja, aquele que furta, subtrai, comete em tese um crime formalmente tipificado como um furto, como um roubo, não, porque não se aplica o princípio da insignificância ao roubo, porque tem violência. Se eu furto algo irrelevante, embora formalmente eu pratiquei o tipo penal previsto lá no artigo 155 caput, o furto, a minha conduta e o meu resultado são desvalorados e por isso não tenho crime. Esse consiste o princípio da insignificância. Outro princípio fantástico, adequação social. Vocês lembram, né? Adequação social, a mãe que fura a orelha da filha. Poxa, em tese foi que crime que ela cometeu? Lesão corporal, né? E aí? Não, adequação social a gente já entende que culturalmente já está arraigado na sociedade brasileira. Com base nessa teoria da adequação social, desse princípio, a Defensoria Pública tentou deixar de que fosse crime a conduta de quem vende DVD, CD pirata, não é isso? Aí o meu STF, não tem esse negócio aqui não, porque lesa o patrimônio, lesa divisas, leva recurso para o Brasil, beleza? Tá bom, gente? Então, isso é só para fins de notícia, mas a gente vai se ater realmente ao princípio da legalidade para fins da... Gente, 15h26, nosso intervalo começa agora às 15h30, não é isso? Pessoal da EAD, espero que tenha atingido aí os objetivos a que nos propusemos. Não tem muita coisa. Há professores que conseguem dar 2, 3, 4 horas de aula apenas do princípio da legalidade. Mas aí são outras exigências, são outros certames, são outros objetivos que se tem que atingir. O nosso aqui, para o nosso concurso, para o nosso QCO, que nós vamos ser aprovados, basta isso. Isso é o suficiente, isso é o necessário. Intervenção mínima. Não é isso? Beleza? Tudo bem? A gente tem aqui 3 minutinhos. Se quiserem, estou à disposição. Vamos trocar ideia. Se não quiser, vamos para o nosso cafezinho, para a nossa água. E aí a gente retoma também no intervalo. Pessoal que está no nosso Brasil, nos diversos rincões, um grande abraço. A jornada não é fácil, sonhos são gratuitos, mas realizados têm um preço. Estamos realizando, tá bom, gente? Grande abraço. Até a 15 minutos, não é isso, dona Laura? Beleza? Um abraço.